O conde Darwin caminhava sozinho pela velha ala do castelo, com sua mente inundada de pensamentos turvos. Em seus olhos refletia-se a necessidade de uma solução rápida, uma que pudesse livrá-lo do peso de uma tradição familiar implacável e de uma mulher que lhe era tão insuportável quanto um veneno lento. A carta que ele recebera naquela manhã de sua mãe exigia que ele se casasse com Joanna Sinclair. O nome soava como uma sentença. Joanna, a mulher que ele tanto detestava por sua arrogância, por seu olhar gelado e suas palavras afiadas como facas. Ele se sentia sufocado pelo peso daquelas obrigações familiares. Era necessário escolher uma esposa. Era necessário. Mas ele não podia escolher Joanna. Não podia. Além disso, casar para ele seria a morte, pois gostava de sua liberdade, de passar as noites nos braços das mulheres que o desejavam, sem exigir compromissos. De repente, a ideia surgiu como relâmpago. Por que não comprar uma esposa? Seria um arranjo simples, uma troca comercial. Uma mulher que não lhe causasse repulsa, mas que também não exigisse que Darwin deixasse de aproveitar a vida de boêmio que ele sempre gostou de ter. Seria um acordo prático, sem promessas de amor, sem laços emocionais. Somente um papel a ser cumprido, um contrato assinado. Enquanto isso, em uma pequena casa na periferia de Londres, Kelly Mansur fazia malabares com as contas. A vida estava sendo dura e implacável. Seu pai faleceu há pouco tempo de uma doença que acabou com a reserva financeira da família. Agora, uma proposta surgiu como uma esperança. A carta, enviada por um conde desconhecido, falava sobre um casamento. Um casamento que resolveria todos os seus problemas financeiros. O casamento com um homem a quem ela nunca conhecera, mas que agora se oferecia como uma salvação para a sua vida financeira. Ele procurava uma esposa e Kelly era a candidata perfeita. Kelly foi indicada ao conde por um velho conhecido de sua mãe. Seria um casamento sem amor, sem expectativas, apenas uma aliança, um acordo. O que ela precisava não era de romance nem de paixão. O que ela necessitava era de segurança. O que ela desejava era uma vida sem dívidas, sem cobradores batendo em sua porta. Quando Kelly chegou ao castelo de Crosevere, seus olhos se arregalaram diante da grandiosidade da mansão. Era imensa, com suas torres que tocavam o céu cinza, com suas pedras gastas pelo tempo. O conde Darwin a aguardava na sala principal, de costas, com um ar distante e absorto, como se o castelo inteiro fosse um peso sobre seus ombros. Ele se virou para encará-la assim que ela entrou, e a reação foi instantânea. Seus olhos se encontraram e Kelly sentiu um calafrio subir pela espinha. Surpreendentemente, ele era bonito e os olhos eram os mais belos que Kelly já havia visto. Ele a observou em silêncio, sem um sorriso, sem um aceno de boas-vindas. Ela, por sua vez, fixou-se na imensidão da sala, no luxo quase sufocante, como se o próprio ambiente se fechasse ao seu redor. Senhorita Mansur, disse Darwin com uma voz grave, mas sem afeto. É um prazer vê-la finalmente. Kelly sorriu, sem calor, ajeitando seu vestido simples e tentando esconder o nervosismo que crescia dentro de si. Senhor Crosevere, o prazer é meu, respondeu ela tentando manter a compostura, embora sentisse os olhos dele penetrando nela de forma intensa, como se quisesse devorá-la. Darwin se aproximou e ela deu um passo para trás involuntário, um gesto que não passou despercebido.
Ele a observou e algo dentro dele se agitou. Ela não era o tipo de mulher com a qual ele se acostumara a lidar. As finas, as educadas, as nobres. Porém, ela era de uma beleza inigualável. Eu espero que entenda o que está em jogo aqui, senhorita Mansur, disse ele, a voz agora mais tensa, mas carregada de uma sensação de urgência. O que precisamos é de uma aliança prática, sem sentimentalismo. Nenhum de nós está à procura de uma história de amor. É só um acordo, um contrato, concorda? As palavras dele ecoaram em sua mente, mas seu coração estava em tumulto. O que ele dizia fazia sentido para ela. Sim, um casamento sem amor. Compreendo, senhor, disse ela finalmente, mantendo a distância entre eles. Eu aceito os termos. O contrato estava selado. As semanas seguintes foram uma mistura de conveniência e desconforto. O acordo entre Darwin e Kelly foi mantido, mas cada vez que Darwin a via, parecia desejá-la intensamente. Eles compartilhavam os espaços do castelo, mas a cada dia, Darwin parecia mais interessado em quebrar o acordo do distanciamento emocional. Darwin notou como Kelly evitava seu olhar, como ela se mantinha distante, e isso mexia com o seu sentimento de homem conquistador que era. Ele, que sempre estivera acostumado com mulheres que o adoravam sem questionar, sentiu-se desafiado. Kelly não o admirava, não o temia, não o desejava. Ela o via apenas como um acordo a ser cumprido. Isso mexia com ele de uma maneira que ele não conseguia entender. Quando Darwin pensou em comprar uma mulher para se casar com ele, não imaginaria que ela fosse capaz de interessá-lo. Se soubesse antes como Kelly era, jamais exigiria o distanciamento entre eles. Numa noite, ele apareceu na biblioteca onde ela estava sozinha lendo. Você se arrepende? Perguntou Darwin, a voz mais suave do que ela esperava. De estar aqui, de ter feito esse acordo? Kelly levantou os olhos e a resposta se fez silenciosa entre eles, como uma onda prestes a se quebrar. Eu não sei, ela disse, a voz trêmula. Naquele momento, Darwin estava enlouquecido pelo desejo. Ele, que sempre mantivera o controle de sua vida, agora se via preso àquela mulher que o encantava e mexia com os seus sentimentos de uma maneira tão intensa. Para Darwin, o que parecia ser apenas um arranjo prático estava se transformando em algo maior. Algo que o excitava, que fazia ele querer que ela se entregasse aos seus prazeres de homem viril. A paixão que começou logo após a compra de Kelly para se casar com ele transformou-se em um conflito interno que o consumia. Ele estava no centro de um furacão de sentimento, de um desejo desenfreado, de querer possuí-la de qualquer jeito. Tinha que ter aquela mulher em seus braços ou enlouqueceria de desejo. O contrato que havia assinado os ligava, mas a dor de não poder tocá-la o dilacerava. O que era uma simples compra se tornava uma obsessão e, ao mesmo tempo, o maior prazer da vida dele. Era uma tarde fria quando Darwin entrou novamente na biblioteca, onde Kelly se encontrava absorta em seus pensamentos. Ela estava sentada à mesa com o livro aberto, mas seus olhos estavam longe, vagando por um horizonte invisível. O castelo parecia silencioso demais, como se a solidão que permeava os corredores tivesse se infiltrado na alma de ambos. Darwin não fez barulho ao se aproximar. Ele parou por um momento, observando-a com os olhos fixos. Algo em seu silêncio parecia falar mais do que palavras jamais poderiam. Ele estava perdido em sua ânsia de tê-la, sem saber o que fazer com a vontade de beijá-la, ali, naquele instante. Kelly,
Ele falou a voz baixa, mas firme. Ela levantou os olhos lentamente, sem surpresa. Ela respirou fundo, tentando manter o controle. Sim. O tom de Darwin era diferente, mais excitante. Você sente alguma coisa por mim? Ele hesitou por um momento, como se as palavras fossem afugentá-la. Eu sei que o que fizemos, esse casamento, essa aliança, não foi algo que você escolheu por amor. Mas há algum sentimento por mim de sua parte? Kelly fechou o livro com um movimento brusco, como se aquilo fosse a única maneira de calar os pensamentos turbulentos que começavam a tomar conta de sua mente. Eu não fui paga para sentir alguma coisa por você, Darwin, ela disse, a voz tremendo. Você disse que seria apenas um acordo e que não envolveria nossos sentimentos. Ele se aproximou com passos hesitantes, como se cada movimento fosse calculado, como se ele temesse que ela pudesse desaparecer se ele avançasse mais. Mas você se agrada de mim, Kelly? Kelly olhou para ele, os olhos refletindo uma confusão de pensamentos. Ela sabia que ele queria algo mais, mas ela não sabia como agir. Eu não sei o que te dizer, Darwin. As palavras foram como uma lâmina afiada, cortando o silêncio entre eles. Darwin ficou imóvel por um momento, como se fosse absorver cada uma delas. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas o turbilhão que havia dentro dele estava à flor da pele. Ele sabia que não podia mais negar o que sentia por ela e, sem conseguir mais se controlar, a beijou com ímpeto alucinado. Kelly tentou fugir dos braços dele, mas uma mão a segurava com força, enquanto a outra deslizava por todo o seu corpo em um frenesi incontrolável. Você é a mulher mais encantadora que eu já conheci, ele murmurou, extasiado de prazer. Eu te vi como uma solução para um problema, uma compra simples, e agora você se tornou algo que eu não sei como controlar, Kelly. Venha, vamos para o meu quarto. Kelly olhou assustada para ele. Eu creio que você está fora de controle, Darwin. Não sei o que fazer com esse seu gesto, com esse seu desejo por mim. Não foi isso que combinamos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de todas as palavras não ditas. O coração de Darwin batia forte. Ele a abraçou de novo e a beijou mais uma vez. Ela o empurrou, afastando-se dele. Não foi isso que combinamos e seu comportamento foi abominável. Seus olhos estavam carregados de um medo, como se o comportamento dele tivesse invadido um limite não permitido. Kelly, ele disse com um fio de desespero em sua voz, mas ela já estava se afastando. Não se vá, eu a desejo. Mas ela já havia ido. O eco de seus passos desapareceu nos corredores do castelo, deixando Darwin sozinho com seus pensamentos e sentimentos conflitantes. Naquela noite, Darwin não conseguiu dormir. Ele permaneceu acordado até a madrugada, observando a chama da lareira tremeluzir, como se a própria vida estivesse se consumindo ali, diante dele. Ele sabia que o que estava acontecendo entre ele e Kelly não era simples. Não podia ser. Ele havia tocado nela de uma maneira que transcendia qualquer acordo. Não havia mais como voltar atrás. Mas o que seria dele? Como viver sem poder tê-la nos braços? Kelly também teve uma péssima noite. Ficou pensando sobre tudo o que aconteceu por horas. Recordou-se dos beijos de Darwin e estranhamente sentiu prazer com as lembranças das carícias audaciosas dele. Será verdade o que ele diz que sente por mim?
Ela se perguntou a noite toda. Meus caros, a reação de Kelly com os beijos de Darwin não foi de fato uma recusa aos seus carinhos, mas uma surpresa, pois ela aceitou em não ter qualquer sentimento entre os dois, obedecendo o acordo firmado. No entanto, quando começou a se lembrar do que aconteceu entre eles na biblioteca, ela gostou das carícias atrevidas de Darwin. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo consigo a luz pálida da manhã, Darwin soube que teria que enfrentar a situação. Ele precisava falar com ela. Precisava entender o que estava acontecendo, porque o que sentia por Kelly não era apenas um desejo ou atração física. Era mais profundo, mais perturbador. Era a sensação de estar, pela primeira vez, vivo de verdade. Ele a encontrou no jardim, perto das rosas vermelhas, onde ela estava tocando suavemente as pétalas, como se aquilo fosse o único conforto que ela ainda tivesse. Kelly, ele disse com uma suavidade que quase o surpreendeu. Eu não sei o que estou fazendo. Eu estou implorando pelo seu amor. Não sei o que você sente por mim, mas me dê uma chance de demonstrar que o que eu sinto por você é verdadeiro. Ela se virou para ele, seus olhos brilhando como o céu em um dia sem nuvens, mas carregados de uma tristeza profunda. Eu não sei, Darwin. Eu não sei mais o que é verdadeiro e o que é uma mentira. Eu pensei que poderia manter tudo sob controle, mas agora vejo que isso é maior do que eu. Ele se aproximou, as palavras já não importavam mais. O que importava agora era a proximidade, o silêncio compartilhado e a aceitação silenciosa de que o que havia entre eles não era algo que pudesse ser ignorado ou controlado. Eles estavam irremediavelmente envolvidos como dois corações que, por mais que tentassem se afastar, não conseguiam. Você não sente nada por mim? Ele perguntou, a voz baixa, quase implorante. Kelly fechou os olhos por um momento, como se estivesse pesando a gravidade da pergunta. Eu não posso negar o que sinto, Darwin, mas... E você? O que você quer? Ele não respondeu imediatamente. Apenas deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. E então, com uma intensidade que os envolveu completamente, ele a beijou. Era como se todas as palavras não ditas se dissipassem naquele único ato, como se o silêncio que os separava fosse finalmente quebrado. E naquele beijo, ambos entenderam que não havia mais como voltar atrás. Eles estavam entregues a algo muito maior do que poderiam controlar. Observando que ela não recusava mais as suas carícias, ele a levou para o seu quarto. Kelly o acompanhou com o coração acelerado. Também o queria e sabia que, depois de 4 meses de casada, aquele momento seria de extremo prazer. Um beijo quente e lento foi o início dos carinhos. Conforme Darwin intensificava o beijo e as carícias, Kelly ofegava e se contorcia contra o ataque violento de sua boca apaixonada. Empurrou os quadris com um descaramento para ele, desejando estar mais próxima ao seu corpo. Darwin gemeu em resposta aos seus atos. Voltou a beijar a boca, a alisar seus seios, a passar a mão pelo corpo dela, que tanto prazer lhe dava. As pernas de Kelly tremiam sem controle. Darwin, vendo que Kelly se excitava com as suas carícias, disse: assim que eu te quero, disse acariciando-a com prazer. O conde absorveu seus gemidos e suspiros enquanto tirava a roupa dela. Depois, Kelly se retorceu em um êxtase desenfreado,
enquanto ele empurrava mais e mais o corpo dele contra o dela. As mãos de Darwin lhe percorreram o corpo, apertando-o contra o seu, deixando Kelly inebriada de prazer. Kelly pensou que seu corpo explodiria com a intensidade dos empurrões, e então explodiu de verdade, gritando no ponto alto de seus desejos, enquanto seu corpo balançava contra o dele com quebras de onda de prazer. O gemido de Darwin logo se uniu ao dela e ele revirou os olhos enquanto sorria de felicidade. Com um sorriso nos lábios, Darwin falou: "Kelly", disse ele com a voz quase rouca de emoção, "eu não sabia que poderia ser assim. Eu não sabia que eu te amaria." Ela fechou os olhos ao ouvir aquelas palavras, uma onda de calor percorrendo seu corpo. Quando os abriu novamente, um sorriso suave, mas verdadeiro, se formou em seus lábios. "Eu também não sabia", respondeu com uma voz embargada. Darwin sorriu, uma expressão tranquila que fazia os traços de seu rosto parecerem mais suaves. Ele nunca pensou que encontraria alguém que fizesse o seu coração bater dessa forma, que o fizesse acreditar que o amor poderia ser uma escolha, uma entrega diária. Não uma imposição, não uma obrigação, mas um caminho que se trilhava lado a lado, cheio de incertezas, mas também cheio de promessas. Ele a puxou para mais perto e ela se deixou envolver por seus braços, sentindo o calor de seu corpo como um abrigo contra todas as tempestades do mundo. O que parecia ser uma simples compra de uma mulher havia se tornado uma paixão avassaladora. E, no final, quando o coração de cada um se entrelaçou no abismo da emoção, eles decidiram seguir juntos. E assim, o castelo de Crossover deixou de ser apenas o palco de um contrato frio. Porque, no final, a verdadeira compra que se fez ali não foi de uma mulher, mas a conquista de um amor de uma forma bem diferente. Vocês não acham?